O teste de fidelidade a Deus de José. Queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Histórias Bíblicas. Hoje, mergulharemos na segunda parte da história de José, uma história de inveja, traição e triunfo da fé. Prepare-se para se encantar enquanto viajamos pelas reviravoltas da vida de José, explorando as profundas lições e a orientação divina interior. José foi levado para o Egito, onde um egípcio chamado Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o haviam trazido para lá. O Senhor estava com José, e ele prosperou, estabelecendo-se finalmente na casa de seu mestre egípcio. José era atraente e de boa aparência, e, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando seu mestre ouviu as palavras que sua esposa lhe disse, dizendo: isto é o que seu escravo fez comigo, ele ficou furioso. Ele mandou prender José e colocá-lo na prisão onde os prisioneiros do rei estavam confinados. Então José estava lá na prisão, mas o Senhor estava com José e estendeu a bondade para com ele. Ele concedeu-lhe favor aos olhos do carcereiro. O carcereiro colocou todos os presos que estavam na prisão sob a autoridade de José, e ele era responsável por tudo o que ali se fazia. O carcereiro não se preocupava com nada sob os cuidados de José, porque o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Depois de algum tempo, o copeiro e o padeiro do rei ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra os seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e colocou-o sob custódia na casa do capitão da guarda, na mesma prisão onde José estava confinado. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Tudo aconteceu exatamente como José havia dito ao copeiro e ao padeiro. O copeiro voltou a servir o faraó e se esqueceu completamente de José. Nada mudou para José e ele continuou prisioneiro por muito tempo. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. O faraó ficou muito perturbado por causa dos sonhos.
Nenhum dos magos egípcios conseguia interpretar o sonho para o faraó. Então, o copeiro disse a Faraó como José interpretara tanto seu sonho como o do padeiro. Deus dera a interpretação correta dos sonhos por meio de José. Faraó pediu a José que interpretasse seu sonho sobre vacas gordas e magras e espigas de grãos saudáveis e murchas. José explicou que somente Deus poderia fornecer a resposta. Faraó compartilhou seus sonhos: vacas gordas devoradas por vacas magras e espigas saudáveis consumidas por espigas murchas. Os mágicos não conseguiram interpretar os sonhos, deixando o Faraó sem explicação. Disse-lhe José: Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome que virão a seguir. Que o Faraó procure por um homem criterioso e sábio para colocá-lo sobre todo o Egito. A comida precisa ser estocada nos anos de fartura para ser usada nos anos de fome. Faraó disse a José: Desde que Deus revelou essas coisas a você, ninguém é tão sábio e perspicaz quanto você. Você será meu segundo em comando sobre a terra. Faraó colocou seu anel no dedo de José, vestiu-o com linho fino e o adornou com uma corrente de ouro. A jornada de José no Egito o levou de escravo a conselheiro de confiança do Faraó. Apesar de enfrentar tentações e prisões, José permaneceu fiel a Deus e demonstrou sabedoria e discernimento. A história de José nos inspira a abraçar nossas próprias provações com coragem e a lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de um futuro melhor. Ajude o nosso canal Histórias Bíblicas a crescer se juntando a nós, onde continuamos a descobrir as narrativas profundas e a sabedoria atemporal dentro das páginas da Bíblia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe, pois seu envolvimento nos ajudará a alcançar mais almas em busca de consolo, inspiração e iluminação.